As manchetes gritam: guerras, rumores de guerra, colapsos econômicos, caos político, valores sendo diluídos. Mas por trás de tudo isso, existe algo muito mais perigoso e muito mais próximo. Uma guerra que não acontece nos campos de batalha, mas dentro de você. Sim, dentro de você. Antes de continuar, permita-me fazer um pedido simples, mas importante. Se você busca clareza espiritual em tempos tão conturbados, inscreva-se neste canal. Aqui, nós não passamos pano na realidade, nós a confrontamos com a verdade da palavra. Agora ouça com atenção. Existe uma guerra acontecendo. Invisível, silenciosa, estratégica. Uma guerra que está vencendo muitos cristãos, sem que eles sequer percebam que estão sendo atacados. E talvez você esteja entre eles. Essa guerra não aparece nos noticiários. Ela não depende de tanques ou bombas. Ela acontece nas escolas, nos lares, nos púlpitos e até no mais íntimo silêncio da sua mente. Estamos falando da guerra espiritual. E ela já começou. A Bíblia não nos deixou desavisados. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso não é figura de linguagem, isso é realidade espiritual. E a realidade é dura. Muitos cristãos já estão sendo vencidos, não porque não acreditam em Deus, mas porque estão desarmados. Estão distraídos com o entretenimento, sobrecarregados com compromissos, seduzidos por ideologias que suavizam o pecado e relativizam a verdade. Não percebem que a fé que receberam está se dissolvendo entre reels, lives e discursos rasos. E você, está preparado para essa guerra? Olha ao redor. O mundo está em ebulição. Rússia e Ucrânia, Estados Unidos e China, tensões nucleares, crises morais e econômicas se entrelaçando. Mas não se engane, o verdadeiro campo de batalha não é geopolítico, é espiritual. Veja o que está em jogo. O significado de homem e mulher está sendo distorcido. A verdade virou opinião. O pecado se transformou em estilo de vida. A fé virou produto e o evangelho um slogan publicitário. E nesse cenário, o que vemos nas igrejas? Púlpitos que evitam confronto, pastores esgotados, mensagens moldadas para agradar o público e não para glorificar a Deus. Louvores que exaltam o homem e não a santidade do Senhor. Pregações que prometem sucesso, mas não falam em arrependimento. Estamos vivendo o que Judas, no verso 3, chamou de apostasia disfarçada. Uma fé sem raiz, sem profundidade, sem compromisso. Você acha que está imune? Talvez diga, isso é problema do mundo, não meu. Mas a guerra espiritual não respeita fronteiras. O secularismo que você vê lá fora está entrando pela porta da frente da sua casa, pelas telas que seus filhos assistem, pelos hábitos que você cultiva no seu tempo devocional, ou na falta dele. É como uma neblina que se espalha devagar, cobrindo tudo, e quando você percebe, já não consegue mais enxergar o caminho. Essa guerra está em cada escolha. Quando você troca a obediência pelo conforto, quando opta pelo silêncio em vez da verdade, quando molda sua fé ao seu estilo de vida, em vez de moldar sua vida à sua fé. E aos poucos vai cedendo, vai enfraquecendo, vai perdendo discernimento. Você não precisa estar possuído para estar em guerra. Basta estar distraído. Mas por que tantos cristãos estão sucumbindo? Porque estão tentando lutar com armas erradas. Ou pior, sem nenhuma. Acham que bastam frases prontas no Instagram, lives motivacionais, ou aquela fé herdada da avó, mas que nunca foi realmente firmada. Sabe qual é a consequência? Gente sincera, afundando. Pessoas que amavam a Deus, mas foram levadas por doutrinas equivocadas, por crises não enfrentadas, por uma fé que nunca criou raízes. Não estavam preparadas, não sabiam como se proteger e foram derrotadas antes mesmo de entender que estavam em guerra. A pergunta agora não é se existe uma guerra. Isso já está claro. A pergunta é, você está preparado para ela? Você está espiritualmente pronto para discernir entre o erro e a verdade? Para resistir à tentação quando ninguém está olhando?
para enfrentar a dor, a solidão ou a perseguição sem abandonar sua fé? E se a igreja fechasse? Se a Bíblia fosse proibida? Se os cultos sumissem da internet? Sua fé resistiria? Ou você depende do ambiente para continuar crendo? A fé madura não depende de estrutura. Ela floresce mesmo na escassez, na escuridão, na dor. Mas essa fé só nasce de um lugar, da palavra. Jesus deixou isso muito claro. Em Mateus 7, ao encerrar o Sermão do Monte, ele disse que aquele que ouve e pratica suas palavras é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A tempestade veio, a enchente subiu, mas a casa permaneceu. Por quê? Porque tinha fundamento. Hoje o que mais temos são casas bonitas, mas sem alicerce. Gente que vai à igreja, que ora antes das refeições, mas que não conhece os fundamentos da fé, que não suporta ser confrontado, que terceiriza a interpretação da Bíblia para os outros, que não mergulha, que não aprofunda. E a verdade, por mais dura que pareça, é essa. Se você não se preparar, você já está perdendo. Mas não estou dizendo isso para te condenar. Estou dizendo para te despertar. Ainda dá tempo. Ainda dá para voltar para a rocha. Ainda dá para se fortalecer. Mas isso exige decisão. A decisão de sair da superfície. A decisão de não viver mais de frases de efeito e sim da verdade sólida da palavra de Deus. A decisão de lutar com as armas corretas. A única forma de resistir é se vestir da armadura de Deus. Efésios 6 nos ensina que tudo o que temos que fazer é resistir firmes na fé e confiar na arma do Espírito, que é a palavra de Deus. Não adianta emoção sem convicção. Sensações não sustentam ninguém. Raízes, sim. Você quer resistir? Então prepare-se. Não com discursos, mas com obediência. Não com ânimo momentâneo, mas com perseverança. Porque resistir não é um ato heróico, é um ato de fidelidade. E é só o começo. Se a fé verdadeira nasce da obediência e se fortalece na palavra, por que estamos vendo uma geração inteira se perder dentro das próprias igrejas? Porque muitos trocaram a cruz pela performance. O púlpito, que deveria ser o lugar mais sagrado da comunidade cristã, onde a verdade é proclamada e a santidade é exaltada, se tornou em muitos lugares um palco. Um palco para vaidades, para entretenimento, para discursos motivacionais que massageiam o ego, mas não confrontam o pecado. Já reparou nisso? Mensagens que giram em torno de você pode, você merece, você vai conquistar. Mas esquecem do tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga a Cristo. O centro deixou de ser o Evangelho e passou a ser o próprio homem. E quando isso acontece, não há mais transformação, há apenas adaptação. Adaptar a fé ao gosto do freguês é uma das estratégias mais eficazes de neutralizar o poder da palavra. Pregadores evitam textos difíceis, louvores exaltam o eu, sermões falam mais de autoestima do que de arrependimento. E os cristãos, famintos por sentido, são alimentados com açúcar espiritual, saboroso, mas que não nutre, só enfraquece. Isso é um reflexo claro de uma igreja que perdeu a sua bússola. E quando a igreja perde a sua bússola, o povo perde o seu destino. É assim que surgem cristãos utilitários. Gente que serve a Deus enquanto tudo vai bem, mas que pula fora ao primeiro sinal de provação. Não por maldade, mas porque nunca aprenderam que o verdadeiro evangelho é renúncia, é discipulado, é resistência. Estamos vivendo uma fé rasa, moldada mais pela cultura do que pela escritura. E o resultado disso tudo? Pessoas que não sabem mais discernir o certo do errado, que confundem liberdade com rebeldia, que rejeitam a disciplina, zombam da santidade e acham que podem modelar Jesus à sua própria imagem. Um meu Jesus sob medida, que aprova tudo, exige nada e é completamente inofensivo. Mas esse não é o Cristo da Bíblia. O verdadeiro Cristo é Senhor. Ele governa, ele corrige, ele exige santidade, ele salva, mas transforma. E onde não há transformação, não houve conversão. Talvez isso pareça duro, mas é necessário. Já vi Bíblias abertas no púlpito, mas ignoradas na prática.
Já vi igrejas cheias de gente e vazias de doutrina. Já vi líderes que citam versículos, mas não vivem seus princípios. E tudo isso me dói, porque sei o quanto o rebanho sofre quando o pastor se rende à conveniência. A fé que não confronta, não transforma. O evangelho que não exige nada, não entrega nada. E muitos estão pagando esse preço. Estão desanimados, confusos, sem forças. Sabe por quê? Porque o que tem recebido não cura, não fortalece, não santifica. É bonito aos ouvidos, mas raso para a alma. É popular, mas impotente. É bem produzido, mas não tem vida. E a pergunta que precisa ser feita agora é: você está vivendo isso? Sua fé está enraizada ou flutuando? Você vive a partir de convicções bíblicas ou de frases de efeito? Sua espiritualidade é madura ou dependente de conteúdo digital para se manter de pé? Veja, não é errado ouvir uma pregação na internet ou acompanhar um devocional, mas se a sua fé depende exclusivamente disso, ela não é sua, é terceirizada. E fé terceirizada não resiste à guerra. Talvez você esteja percebendo agora que sua casa espiritual não está sobre a rocha, mas sobre a areia. E diante da tempestade, a ruína é certa. A Bíblia não nos deixa enganados sobre isso. A guerra é real. E só quem estiver preparado vai permanecer de pé. Mas como se preparar? A primeira coisa é abandonar a passividade. Deixar de viver no piloto automático. Não dá mais para esperar que alguém nos alimente. A fé não pode ser um entretenimento semanal. Ela precisa ser o alicerce diário. E aqui entra algo essencial: a renovação da mente. Em Romanos 12:2, Paulo escreve: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a resistência espiritual começa aqui, na mente. E a mente só é renovada pela verdade. E a verdade está onde? Na palavra de Deus. A Escritura é o nosso filtro, nosso sustento, nossa bússola, nossa espada. Sem ela, estamos à deriva. Paulo nos orienta em Efésios 6 a vestir toda a armadura de Deus. E se você parar para pensar, todas as peças são defensivas, exceto uma, a espada. E qual é a espada? A palavra. Você quer vencer essa guerra? Então não dependa de sentimentos, dependa da verdade. Sentimentos oscilam, a palavra permanece. Sentimentos são frágeis, a palavra é eterna. Não viva de emoções, viva de convicções. E se você ainda não tem convicções fortes, comece agora. Comece buscando raiz, comece mergulhando na Escritura. Comece se aproximando de Deus com sinceridade. Porque no fim, a única coisa que vai te manter de pé é o que está dentro de você, não ao seu redor. E é aqui que precisamos resgatar uma lição poderosa da história da igreja. Você sabia que, durante os 2000 anos de cristianismo, o que manteve a fé viva não foram os templos, nem os pregadores famosos, nem os livros, nem os eventos? O que manteve a fé viva foi a palavra de Deus, escondida no coração dos crentes, protegida nas catacumbas, copiada à mão por monges, transmitida oralmente por missionários. Em tempos de perseguição, a palavra era tudo que tinham. E era suficiente. Cristãos sem recursos, sem templo, sem liberdade, mas com a palavra. E com ela resistiram. Não por força, mas por firmeza. Não por aplausos, mas por obediência. Essa é a fé que precisa ressurgir. Uma fé sólida, silenciosa às vezes, mas inabalável. Você está pronto para esse tipo de fé? Ou ainda vive vulnerável, exposto,
moldado pelas mentiras do tempo presente? Essa pergunta é séria e ela exige uma resposta honesta, não diante de mim, mas diante de Deus. Porque chegou a hora de parar de reagir e começar a se preparar. Chegou a hora de parar de terceirizar a fé e assumir responsabilidade espiritual. A guerra já começou. A salvação é individual. Inscreva-se para a sua transformação.